Todos, né? Mais uma vez, a live aqui no CREAS, né? No Centro de Referência da Assistência Social, CREAS Flor do Camará, né? De Camaragibe. O tema de hoje a gente vai fazer alusão, né? Ao Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, que foi agora há pouco, no dia 28 de junho, né? Então a gente vai estar... É um momento, né? De reflexão, né? E a gente falar sobre a questão das políticas públicas, né, a perspectiva de mais políticas públicas, né, que já vem tendo, né, já teve alguns avanços, né, a respeito. Então hoje a gente vai falar um pouco, né, meu nome é Anselmo Assis, né, assistente social aqui do CREAS. Vou ter a participação de Marcos Silva, né, que já ele está entrando, que é o nosso estagiário de psicologia, para bater um papo, né, sobre esse tema tão pertinente, né, que a gente precisa estar falando, né. E aí, a gente vai estar... Marcos, ficar Marcos. Faltou Marcos. Pronto. Bom dia, Marcos. Tudo bem? Você se Bom conectou. dia. Marcos, como eu tinha falando, né, a gente vai falar hoje sobre o tema a cultura homofóbica e os desafios do LGBTQIA+, né, fazendo um pouco a alusão ao dia 28, né, de junho, né, agora há pouco, né, o Orgulho Internacional. E aí eu queria ver de você o que é que você já tem para trazer para a gente, né, sobre esse tema tão pertinente, né, e tão atual, né. Certo, mais uma vez, bom dia a todos e todas. Né? Me chamo Marcos Silva, acho que todo mundo já me conhece aí das lives do CREAS. Atualmente eu estou como estagiário em psicologia, né, aqui do CREAS, do Camará, né? E em um outro momento eu estava como educador social e técnico de abordagem. Tá? Mas então, eu preparei um material bem legal para vocês, né, para que a gente possa discutir esse tema que é tão pertinente, tão caro para a nossa sociedade, né, porque não se fala apenas de uma sigla, se fala de pessoas, né, de seres humanos. Se fala de uma sociedade que continua a não acolher o que é diferente, uma sociedade que trabalha o processo heteronormativo, né, que rotula e procura formatar o indivíduo dentro daquilo que se é aceito de forma narcisista, né, aquilo que não se parece comigo, eu não vou aceitar, eu vou estar abominando, e com isso cria-se um processo preconceituoso, um processo fóbico, um processo excludente, né? E que vem sinalizar o processo neste momento da homofobia social, tá? E aí, assim, falar do combate à homofobia, falar da comunidade LGBT, para mim é importante porque é meu espaço de fala, né? Quando a gente se coloca para falar de um tema, né, é importante que você esteja inserido nele, tá? E eu me sinto completamente representado e inserido no processo LGBTQIA+. Né? A mesma coisa quando se fala de pessoas negras, quando se fala de pessoas em situação de rua, porque você tem que estar trabalhando nesse processo, você tem que ter, né, de certa forma, um norte para poder falar sobre tal, né? E hoje eu me sinto muito confortável em poder trazer esse tema para vocês e aí dividir esse espaço com o meu companheiro Anselmo, tá bom? Marcos, como você já, né, apresentou bem, né, a gente precisa falar sempre, né, em determinadas situações. A gente recentemente, né, a gente veio à tona, né, que a gente tem os recortes, né, população LGBTQIA+, né, a questão das orientações, orientação sexual, a identidade de gênero. E eu queria já começar, né, falando também um pouco, se você me permitir, claro,
sobre a questão da violência, né, que acontece com toda a população, mas com um recorte específico com a população trans, né? A mulher e o homem trans, a questão dos travestis, e que recentemente vem falando muito isso na nossa... A gente sabe que isso é no Brasil todo, né? A gente tem dados, né, que o Brasil é um ranking, né, número 1, né, de assassinato a mulheres e homens transexuais, né, e travestis. Então, a gente falar um pouco, se você puder falar um pouco sobre esses casos que aconteceram Claro. recentemente, né, e que a gente precisa também fazer esse recorte, né, por mais que isso também abarque toda a população. Certo. Eu só vou deixar para falar um pouco dessa violência local, né, no final da nossa live, porque aí eu organizei aqui um material e queria seguir essa sequência. Mas, dentro daquilo que você pede, a gente vai estar discutindo sim. Então, assim, é importante que nós possamos entender que, infelizmente, o Brasil hoje é o país que está em primeiro lugar, né, sendo apontado na América Latina, com um quantitativo enorme de homicídios, né, contra pessoas LGBTQIA+, né, e aqueles que não entram nessa estatística sofrem violações de direitos básicos, que é aquilo que a gente trabalha aqui no CREAS, né, e preconceito de diversas áreas. Então, isso é muito sério e nos dá base para que nós possamos defender as políticas públicas para essa população. E aí, para vocês terem ideia, né, dentro de um percentual, 10% da população, há cerca de 20 milhões de brasileiros e brasileiras se identificam como sendo pessoas LGBTQIA+. Tá? Então, são 10% da população brasileira. Tá? E aí, cerca de 92,5% dessas pessoas relatam o aumento da violência contra essa comunidade, esse grupo LGBTQIA+. Então, é uma situação bem agravante, né? Então, 92,5% trazem esse relato, né? 51% de pessoas LGBTQIA+, relatam ter sofrido algum tipo de violência motivado pela sua orientação sexual ou identidade de gênero, tá? E isso, destas 51%, 94% já sofreram, né? Já sofreram um processo de violência verbal, que isso também é uma violação de direito. Seja violência física, psicológica, verbal, patrimonial. Isso é uma violação de direito. Esses são recortes que a gente defende aqui no CREAS, que a gente trabalha. Tá? E aí, por fim, 13%, né, das ocorrências contra pessoas que sofreram, contra pessoas LGBTQIA+, sofreram violência física. Tá? Isso são dados recentes e é importante que nós possamos entender o quão é necessário e importante trabalhar esse processo. Tá? Não é simplesmente apontar o outro, né? A tua indiferença, né? A tua não aceitação, ela pode fazer com que vidas sejam tiradas, tá? Ou então fazer com que pessoas venham sofrer o processo psicológico, né? Pela não aceitação, pelo preconceito, pelo não acolhimento social. Tá bom? E aí, andando um pouquinho a mais, eu quero trazer para vocês que a violência ocorre quando pessoas LGBTQIA+, tá, são agredidas fisicamente ou quando são alvos de preconceito. Isso é violência. Tá? E aí, ao buscar por emprego, isso também é um tipo de violência. Essa pessoa, ao buscar um emprego, né, ela, por exemplo, essa pessoa pode ser rejeitada, né, única e exclusivamente pela sua orientação sexual ou sua identidade de gênero. Isso é violência. Isso é violação.
Entendeu? Então, assim, existem classificações de violações que as pessoas vão dizer, nossa, de fato é isso. Tá? Então, a gente precisa sentir na pele, a gente precisa passar pelo processo. Só quem passa pelo processo vai saber o que não, o que é e o que não é violação de direito. O que é e o que não o ato do preconceito, aquilo que atravessa, aquilo que te fere, tá? E ainda há uma discussão de ódio, né, que incentiva os assassinatos. Né? Então, assim, a gente vem trazendo discussões onde existe o momento da não aceitação no mercado do trabalho, a gente vem trazendo discussões onde a pessoa não é aceita socialmente, mas também a gente pontua, e isso é muito sério, o processo do discurso de ódio, que termina trazendo, né, a tirada de vida de várias pessoas dentro desse grupo. Isso é muito importante, tá? E aí, para que vocês possam entender um pouco desse processo, e aí a gente saindo desse recorte da violência e procurando entender como segue essa nomenclatura, né? Trazer um pouco a diferença da orientação sexual e da identidade de gênero. Tá, Anselmo? Tu tem ideia, Anselmo, do que, de que forma, né, existe essa diferença? Marcos, não com toda a sua propriedade, né? Mas a orientação sexual, né? Aquilo que é aquela linha que você segue, de você se relacionar, né, com a pessoa do mesmo sexo, né? E que você segue que muitas pessoas dizem que é uma opção, né? E não é uma opção, né? Você é orientado pelaquilo, porque é como a gente, né, fala sempre, a gente tem conversa sobre ninguém é uma opção sofrer pela sociedade, né? Servir de chacota, ser humilhado, e muitas vezes, como você sabe, o discurso de ódio. Então, necessariamente a pessoa, e você, claro, vai compor melhor a fala, mas é a pessoa que tem a questão mesmo de ter uma relação afetiva com a pessoa do mesmo sexo, né? E a identidade de gênero é a pessoa que tem ela tem um gênero, só que ela não se identifica com ele, né? Então ela precisa de uma certa forma, às vezes existe a necessidade de fazer uma mudança corporal para poder se identificar, porque ela não se reconhece daquela forma, nasceu de uma forma, mas ela não se reconhece. Então, para mim Mandou bem, tá? Mandou bem. Mas, enfim, é isso que Anselmo trouxe, né? Então, assim, a orientação sexual, ela vai se referir à direção ou à inclinação do sujeito, né? Diante do desejo afetivo, desejo erótico da pessoa do mesmo sexo, né? Então, assim, pode-se afirmar que esse desejo ou direcionamento pode ter como único ou principal objetivo pessoal o sexo oposto. Então, existe a orientação sexual da heterossexualidade, pessoas, né, heterossexuais, a homossexualidade e a bissexualidade. Essas são as orientações sexuais. Tá? Pessoas héteros, pessoas homossexuais e pessoas bissexuais. Tá? Então, a gente classifica esses três quanto à orientação sexual. Identidade de gênero. A identidade de gênero, ela consiste no modo como o indivíduo se identifica, como ele se vê, né, dentro do seu gênero. Em suma, representa como a pessoa se reconhece. Homem, mulher, ou ambos os sexos, ou nenhum gênero. Tá? E aí ele vai trazer o seguinte: o que determina a identidade de gênero é a maneira como a pessoa se sente, se percebe, assim como a forma que esta deseja ser reconhecida pelas pessoas. Tá? Então, esse é o processo da identidade de gênero. E aí eu quero trazer para vocês alguns exemplos, né, que são vários,
mas é importante que nós possamos entender, tá? Então, identidade de gênero no processo transgênero, tá? É o indivíduo que se identifica com um gênero diferente daquele que lhe foi atribuído ao nascimento. Acho que dá para entender, né? Um garoto que nasce, né, apontado como sexo masculino, porém ele não se vê dessa forma. Ele se vê dentro dele o processo feminino, tá? Então, esse é o processo transgênero. Teve um caso que eu estudei, que achei muito interessante, e que depois eu posso até divulgar para vocês. Na época, um garoto de 8 anos, por aí, né? Ele descobre esse processo da transexualidade e ele sofre junto com a família, né? Primeiro, para que ele possa entender o que está acontecendo com ele. Olha, de 8 a 9 anos, tá? Então, assim, é uma criança que entra no processo de transição e ele precisa se entender, ele precisa sentir tudo aquilo que está acontecendo com ele. E é interessante que, diante da fala do relato que a mãe traz, a mãe traz o seguinte, que ele chegou num dia, ele acordou de manhã bem cedo, e disse a ela que algo dentro dele queria sair. Algo está dentro de mim e precisa sair. E, segundo o relato da mãe, ele chorava, porque isso para ele doía. Né? Ele dizia, mãe, eu sou uma pedra que está se transformando. Uma criança com 8 a 9 anos. Tá? Então, a família sofreu dentro desse processo, até ele chegar para a mãe dizer, olha, mãe, eu não sou mais o fulano, eu sou fulana. E aí foi um choque para a família, porque como entender esse processo? Então, assim, é o processo da transição, é o transgênero. É a pessoa que nasce homem e se vê mulher, ou a pessoa que nasce mulher e se vê homem. Tá? Cisgênero consiste no indivíduo que se identifica com o seu gênero de nascimento. Né? Você nasce homem, você é homem. Você nasce mulher, você se aceita mulher, ponto. Não tem meio termo. Tá? Binário, né? O não binário. O não binário, ele vai dizer que a classificação que caracteriza a mistura entre o masculino e o feminino. E aí isso vai dar um nó na cabeça do indivíduo. Né? E aí, para trazer como exemplo, você imagina uma mulher trans, uma mulher que nasceu menino e dentro dela, dentro do seu reconhecimento pessoal, individual, ela se vê mulher e ela se transformou numa mulher. Tá? Nasceu homem e se transformou numa mulher. Isso não quer dizer que ela obrigatoriamente vai ter uma inclinação para a sua orientação sexual diante daquilo. Se ela vai ser mulher, ela vai gostar de homem. Se ela se transformou em mulher, ela vai gostar de homem. Não. Tá? Então, ela pode estar nesse processo, ela passa por esse processo de transição, né? Nasceu homem e se tornou uma mulher, mas ela pode gostar de mulher ou ela pode gostar de homem. Tá? Então, esse é o processo não binário. Tá? Enfim, para que a sociedade possa entender, né, toda essa transformação, né, que hoje nitidamente a gente vem acompanhando, mas é algo que já acontecia lá atrás, né, e as pessoas se fechavam, se escondiam pelo próprio preconceito, mas hoje as coisas estão, felizmente, há esse espaço de discussão, esse espaço de fala, a sociedade, em aspas, aceita e o indivíduo se sente acolhido, a gente consegue ver nitidamente esse processo da transição, tá bom? Mas não é fácil entender. O importante é que você possa dar oportunidade ao outro, se permitir também nesse processo de transição, né? E procurar acolher sempre. Mas não é fácil para que a gente possa, né,
entender tudo isso que acontece na vida do indivíduo, tá bom? E aí, deu para entender, Anselmo? Perfeito, Eu perfeito. estou pincelando para que a gente, porque tem muita coisa que a gente vai estar discutindo ainda aqui, tá? E aí eu estou só procurando organizar. Tranquilo. E é, a forma que você está passando está sendo bem simples, bem fácil de entender, Marcos. Pode continuar, tá perfeito. Massa. E aí a gente trabalhar essa sigla, né? Essa nomenclatura que se é apresentada hoje, né? O que seria esse processo da sigla LGBTQIA+, tá? Então, muitas pessoas se perguntam, e é importante a gente trazer que não é simplesmente uma sigla, né? Isso trata-se de pessoas, de seres humanos, né? Então a gente não pode simplesmente chegar e dizer, ó, isso é uma nomenclatura e ponto. Não. Atrás dela existem inúmeras pessoas, né, que se identificam e que precisam de uma bandeira para que elas possam se sentir representadas. São os grupos, né? Eu preciso me sentir representado no grupo. E esse grupo, dentro dessa sigla LGBTQIA+, me representa. Então, para que a gente possa trazer um pouco, né, desse processo, o LGBTQIA+, é um movimento político e social, primeiramente, tá? Que defende a diversidade e busca mais representatividade e direitos para a comunidade, né, a qual ela representa. O seu nome demonstra sua luta por mais igualdade e respeito a essas diversidades. Tá? Então, entender essa sigla é importante para que nós possamos, além de trabalhar o nosso processo social, o nosso pré-conceito, trabalhar também as políticas públicas voltadas a essas pessoas. E aí vamos entender um pouco, né? Vamos destrinchar esse processo do LGBTQIA+, né? L seria as mulheres lésbicas, né? São mulheres que sentem atração afetiva sexual pelo mesmo gênero, tá? G, gays, são homens que sentem atração afetiva e sexual pelo mesmo gênero, tá? Bissexuais, diz respeito a homens e mulheres que se sentem atraídos afetivo ou sexualmente pelos gêneros masculinos e femininos. Pouco importa, tá? Esse seria o bissexual. Transexual, aquilo que a gente trouxe lá na frente, né? São pessoas que nascem, né, dentro do processo, nascem enquanto masculino, mas se vê feminino, ou nascem enquanto feminino e se vê masculino. E aí é importante trazer que as travestis, elas também são incluídas nesse grupo, tá? Porém, apesar de se identificar com a identidade feminina, elas continuam no terceiro, tendo um processo do terceiro gênero. Deixa eu ver o próximo. Que, né, que seria o quê? Né? São pessoas do gênero que são aquelas que transitam entre as noções de gênero, como é o caso das drag queens. Tá? Então, a teoria queen, ela defende que a orientação sexual e identidade de gênero não são resultado do funcionamento biológico, mas em uma construção social. Tá? Isso é o que eles vão defender diante do seu grupo. Né? O intersexo, né? A pessoa está entre o sexo masculino e o sexo feminino e as suas combinações biológicas e desenvolvimento corporal, em casos cromossomos, as genitálias, os seus hormônios não se enquadram nas normas binárias, masculinos e femininos. Eu vou correr, gente, porque tem tanta coisa que eu quero trazer para vocês, mas, assim, se gerar alguma dúvida, fala aí no chat, depois vocês mandam mensagem, a gente vai construindo aí e procurando trazer a melhor forma de sanar essas dúvidas para vocês, tá? O assexual, tá? Então, os assexuais, eles não sentem atração sexual por outra pessoa, tá? Então, independendo do gênero. E aí existe
diferentes níveis da sexualidade, e é comum que essas pessoas não veem as relações sexuais humanas como prioridade, tá? E, por fim, o mais, LGBTQIA+, ele vai dizer que o mais é utilizado para incluir outros grupos, né? E as variações da sexualidade e gênero. É importante que nós possamos entender e respeitar essa diferença e essa colocação de cada um, porque é algo que é importante para nós indivíduos, né? Não é simplesmente algo que deva ser banalizado pela sociedade, é algo que deva ser respeitado e sim entendido, né? Porque eu só posso respeitar aquilo que eu compreendo, aquilo que eu entendo. Então, não custa nada entender esse processo, custa nada entender esses grupos, se aproximar deles, né? Respeitá-los, né? Porque o preconceito ele vai partir daquilo que eu não sei, daquilo que eu não conheço, ou daquilo que eu não quero conhecer. Tá? Mas a partir do momento que eu me coloco à disposição, né, a partir do momento que eu procuro respeitar esses indivíduos, que são indivíduos seres humanos, tá? São indivíduos que sofrem, são indivíduos que trabalham, que lutam, que buscam seu espaço na sociedade, então são pessoas como qualquer uma. Tá? A única diferença é que não existe diferença. Só isso. Tá? E aí, partindo para outro princípio, e que eu acho isso muito importante, né, é quando a gente consegue tirar o homossexualismo, que seria uma doença, e transforma esse processo na homossexualidade. Tá? Dá para entender? Tu consegue identificar essa diferença aí, Anselmo? Sim, assim, né? O homossexualismo, quando você faz com o sufixo, né, o ismo, você leva para uma questão de doença, né? Como era muito relatado, né? Há décadas, né? E há décadas era muito usado isso, né? Que era uma doença, né? Então precisava ser tratado para ser curado, né? Em várias esferas. E quando você passa para a homossexualidade, não é uma doença, né? Eu queria até que você falasse, né? Até por estar estudando, né? Psicologia, que isso até foi retirado, né? Do psicologia, que não seja mais usado como uma doença, né? E que sim como uma orientação mesmo sexual e que, enfim, que não tem um viés mais de doença, né? É isso mesmo. Então, assim, eu trouxe um parâmetro, né? O ismo, né? O sufixo ismo versus o ludade, né? Então, assim, desde que foi nomeado pela ciência a homossexualidade e a bissexualidade foram associados a crimes, ao pecado e à doença. Tá? Então, você ser homossexual, você era um bandido, você era um pecador e você tinha uma doença em você. Tá? Então, isso fazia com que a sociedade já ficava meio que te olhando de banda e sei lá, não quero me aproximar desse indivíduo. Tá? Então, por isso se dizia que o homossexualismo e o bissexualismo, usando esse sufixo ismo, né, para indicar que existia nesse processo algo patológico, algo doença mesmo, né? Aquilo que podia até transmitir, né? Nossa. E aí, em 1993, né, a Classificação Internacional de Doenças, CID, né, ela passou a não considerar mais o homossexualismo como doença. Tá? Então, deixando de ser considerado como algo, ele passa a ter sai o ismo e entra o dade e ele passa a ser tratado como homossexualidade. Tá? Deixando de ser doença, ele não precisa mais de cura. Né? Aquela cura que até hoje existe uma discussão. Eu não preciso ser curado de nada. Tá? Então, isso veio desde 1993.
Em 1990, o Conselho Federal de Psicologia, olha aí, nossos amigos, meus amigos psicólogos, né, porque estou em formação, mas me sinto já aí, né, estou no 8º período, correndo para terminar, né. Então, assim, o Conselho Federal de Psicologia, em 1990, por meio de sua resolução 01/99, proibiu, vou repetir, proibiu que seus profissionais submetessem pessoas a terapias curativas, a tal cura gay, né, que em um momento desse, o Congresso Nacional, alguns deputados, algumas pessoas, né, reticência, quiseram implementar no Brasil, tá? E pasmem, né? Pasmem não, é bem sério. Profissionais de psicologia apoiaram essa decisão, né, de ter a cura. Mas o próprio conselho, aquele que regulamenta a profissão, ele chegou e disse, não pode, vocês estão proibidos de realizar isso. E aí, no artigo 3º, né, ele vai trazer o seguinte, os psicólogos, psicólogas, não exercerão qualquer ação que favoreça a patologização, né? Patologizar é apontar como doença. Então, isso não vai ser aceito. O comportamento ou prática homoerótica. É tão pesado isso, homoerótica, mas enfim. E nem adotarão ações coercitivas, né, tendente à orientação homossexual para tratamento não solicitado, ok? E aí, em seu parágrafo único, ele vai dizer o seguinte, isso é o Conselho de Psicologia Federal, tá? Ele vai dizer o seguinte, os psicólogos não colaborarão com eventos e serviços que propõem o tratamento e cura das homossexualidades. Tá? Aí, de onde veio a cura aqui? De onde veio aquela bancada de psicólogos, né, que chegaram e defenderam, ainda defendem, tá? Essa cura. Entendeu? Então, assim, é muito importante que senhores pais, procurem entender o processo de seus filhos, né, que se encontram na descoberta, que se encontram no processo de transição, porque não é fácil. Não é fácil você se aceitar, não é fácil você estar numa sociedade que não lhe aceita, e muito menos não é fácil você conviver em um núcleo familiar que não lhe aceita. Então, tenham cuidado quando vocês levam seus filhos para serem acompanhados por profissionais de psicologia que ainda defendem esse processo da cura gay. Cura gay não existe. Tá? O próprio Conselho de Psicologia, ela traz que isso não é reconhecido. Tá? Nós não somos doentes, nós não temos nenhum tipo de doença transmissível, né, no caso da homossexualidade, tá? E isso não é correto. Então, tenham cuidado, procurem entender o processo de seus filhos e acolhê-los. Não fazer uma terapia onde busque essa cura. Se precisa de terapia, busque a terapia para que vocês possam conhecer o que passa pela cabeça do seu filho. Para que vocês possam conhecer o que passa na cabeça de vocês diante da aceitação da atual apresentação de seus filhos. Não procurem mudar esse processo. Ok? Tá dando para entender, Marcelo? Podemos seguir. Pode, e assim, só para fechar o que você falou, foi importantíssimo, né? Pega essa questão da saúde, que assim, ao longo da história, a gente poderia chegar na seara da questão dos hospitais psiquiátricos, por exemplo, né? Que eles eram muito utilizados, né? Antes da reforma psiquiátrica, muitas famílias colocavam seus filhos ou filhas, né? Que
para a famosa cura gay, né? Enfim, achando que eles tinham um transtorno mental e que o único local que poderia ser trabalhado isso com eles e eles serem curados de uma certa forma era em hospitais psiquiátricos, né? Porque eles eram loucos, né? Ou loucas por ser diferente, né? E finalizando, o que você fala também muito importante, né, da questão da educação dos pais. E aí vem aquele dilema, né, que se fala muito, a questão da ideologia de gênero nas escolas. Nada mais é que você explicar, a escola tem um papel fundamental junto com a família para a educação das crianças, né, e dos adolescentes. Então é muito importante, e ninguém está aqui dizendo que vai ser ensinado seu filho ou sua filha a ser gay ou lésbica, enfim. Em se mostrar que existem pessoas diferentes de você e de mim, que não são diferentes da sociedade, mas de nós, e que precisam ser respeitadas, que elas têm direitos civis garantidos pela Constituição, todo mundo é igual perante a Constituição. Então, essa questão da educação ela é muito importante que ela seja permeada. E quem pode dar esse suporte junto à família é a escola, trazer a família para perto, para mostrar, olha, é preciso mostrar para os jovens que existem pessoas diferentes delas e é preciso respeito. E parar com essa hipocrisia, essa história de dizer que não, querem ensinar que meu filho seja gay ou que minha filha seja lésbica, que isso não existe, né? Você, com toda a propriedade, falou muito bem a característica, a identificação de cada grupo e não é por aí. Então, era só para pontuar, você tomou sua águazinha e volta a dar continuidade ao debate. Então, você trouxe algo que eu acho importante estar trazendo, né? O processo da reforma psiquiátrica, né? Que aí parte, né? Bem lá atrás, onde Basaglia ele chega no Brasil e descobre, né? No nosso processo social, né? O hospital psiquiátrico de Barbacena, a colônia de Barbacena, e que de fato acontecia isso. Tá? Né? A higienização social era justamente tirar as pessoas que estavam fora do perfil social e colocar essas pessoas dentro de uma prisão, né? Alegando que essas pessoas precisavam de tratamento. Então, pessoas homossexuais, né? Mulheres e homens, né, lésbicas e gays, elas eram retiradas de suas famílias, até mesmo pela própria família, a família levava essas pessoas para esses espaços, né, e essas pessoas passavam por um processo de tratamento onde o que não era transtorno de base, o que não era doença, se transformava em doença. Né? Aquilo que você não apresentava enquanto patologia psíquica, você se tornava um paciente psíquico, né? Porque o indivíduo passava por uma série de tratamentos, seja medicamentoso, seja incisivo, né? seja no trauma mesmo, até que a pessoa adoecesse e não servisse mais à sociedade. E aí a reforma psiquiátrica ela começa a desmontar esse processo manicomial, né, a partir de relatos, a partir de inúmeras vidas que foram tiradas, né, não só nesse processo de pegar pessoas homossexuais, mas também pegar pessoas com a dependência química, pegar pessoas que possam, que estavam também, que tinham o transtorno de base, mas que não eram assim pela sociedade. Então, todos aqueles que estavam à margem social, todos aqueles que estavam fora do padrão, tudo aquilo que Narciso não via enquanto perfeição, era tirado da sociedade. Isso é muito sério. Infelizmente, com a reforma psiquiátrica, as coisas mudaram, porém, né, governos e o atual governo vem trabalhando para que os hospitais psiquiátricos eles retomem. E aí a gente não pode deixar, mas isso é um outro momento, nós estamos falando da LGBTfobia, né, e como essa comunidade LGBTQIA+, vai conseguir combater esse processo homofóbico social que se apresenta hoje. Tá bom? E aí, partindo do princípio, eu quero trazer para vocês aqui
falar um pouco dos avanços. E aí, nós trouxemos, né, só para fazer uma linha do tempo, né, nós falamos um pouco dentro desse então, acho que 30 minutos, 36 minutos que conversamos até agora, nós falamos de orientação sexual, de identidade de gênero, trouxemos um pouco do Brasil lá no ranking, né? Primeiro lugar no processo de mortes, né? Contra homicídios contra a comunidade LGBTQIA+, pontuando os travestis, mulheres trans, enfim, né? Trouxemos orientação sexual, identidade de gênero, pontuamos alguns tipos, né, os principais tipos da identidade de gênero, falamos sobre a sigla LGBTQIA+, e deixa eu só passar aqui, né? A importância dessa sigla e a desconstrução do ismo para idade, sexualismo, sexualidade, né? E aí eu quero trazer para vocês um pouco do avanço, né? Como a nossa comunidade LGBTQIA+, conseguiu seus avanços dentro do processo social. E, assim, diante da pesquisa que eu fiz, eu achei muito importante trazer isso para vocês, porque hoje, mesmo diante de tanta crueldade, aí eu vou pontuar isso para vocês no final, mesmo diante de tanta crueldade, nós avançamos no processo, tá? E avançamos muito, a gente precisa manter isso, tá? Repito para vocês, não é fácil se ver enquanto uma pessoa gay, não é fácil se ver enquanto uma pessoa trans, não é fácil. Porque primeiro a gente precisa se aceitar, primeiro a gente sofre internamente, para que a gente possa se fortalecer enquanto indivíduo, e se fortalecendo enquanto indivíduo, a gente enfrentar uma sociedade preconceituosa, homofóbica. Tá? E a primeira sociedade que o primeiro grupo social que a gente tem que enfrentar, né, de buscar essa aceitação é a nossa própria família. Então, nossa base familiar, ela é o nosso primeiro momento a partir da nossa aceitação pessoal, a partir do nosso sofrimento interno. Então, a base familiar é esse momento onde a gente vai não enfrentar, mas trabalhar com ela o processo da aceitação, para que, com a minha base familiar sólida, né, com apoio, com acolhimento da minha família, eu possa enfrentar uma sociedade preconceituosa homofóbica. Tá? Tudo isso é sofrimento. Tudo isso é sofrimento pessoal, tudo isso é sofrimento psíquico. É um sofrimento psicológico. Tá? Então, não é fácil a gente estar nesse momento, estar nessa posição de fala, não é fácil. Tá? Então, diante desse discurso, eu quero trazer para vocês que no ano de 2011, né, o Superior Tribunal Federal, ele passou a reconhecer a união estável. Então, assim, quando eu trago que não é fácil, que não foi fácil, né, a nossa batalha, é porque hoje a gente busca as conquistas, diante de todo o sofrimento que a gente vivenciou lá atrás e que ainda continua vivenciando. Houve uma luz lá no final do túnel, onde disseram, nossa, a gente vai reconhecer vocês. Né? Tudo aquilo que vocês batalharam não está sendo em vão, a gente vai estar aqui junto com vocês. Então, o Superior Tribunal Federal, ele reconheceu a união estável entre pessoas da comunidade LGBTQIA+, no Brasil como algo legal. Tá? E, diante disso, o Brasil conseguiu fazer história ao se tornar o primeiro país do mundo, tá? Brasil, o primeiro país do mundo, reconhecer judicialmente esses direitos. E aí, em retribuição ao reconhecimento, em retribuição a tudo isso que o Brasil conseguiu
construir para a comunidade LGBTQIA+, a ONU reconheceu o Brasil como certificado no Brasil 2018, sendo esse julgamento que reconheceu a união estável como algo legal, declarado pela Unesco como um patrimônio documental da humanidade. Olha aí, tá? Então, nós vivemos um processo de transformação, de transição e conseguimos ter os nossos direitos garantidos em 2011, tá? Só que nada é dado, né, de uma forma tão, né, nada chega para a gente de uma forma fácil, para ninguém, nada chega tão fácil, como se diz, tá? Então, o julgamento do STF decidiu, ao mesmo tempo, duas ações. A primeira foi a ação direta de inconstitucionalidade, ADI, número 4.277, né, pela Procuradoria-Geral da República, onde questionava as violações dos princípios constitucionais da igualdade, da liberdade e da dignidade da pessoa humana. Então, essa foi a primeira ação dentro desse processo. A segunda ação, ela veio do Estado do Rio de Janeiro, onde traz a ação de arguição do Estado do Rio, que buscava, a arguição de descumprimento de preceitos fundamentais, a DPF número 132, onde o Estado do Rio de Janeiro, ele buscava o reconhecimento da união estável de pessoas do mesmo sexo como identidade familiar. Então, essa passou a ser o marco zero das nossas conquistas. E a partir daí, tá? A partir de todo esse processo no STF, o então ministro, né, na época, relator de ambas as ações, Aires Brito, ele trouxe uma fala muito importante, onde ele disse o seguinte: o termo homoafetividade, que antes não fazia parte do nosso dicionário, né, do nosso dicionário brasileiro, ele surge nesse momento, né? Então, ele traz que a homossexualidade, ao identificar o vínculo, olha a importância, ao identificar o vínculo afetivo e solidariedade entre pessoas ou pares do mesmo sexo, embora esse termo não conste no dicionário, ele traz o reconhecimento de uma união contínua, pública e duradoura entre pessoas do mesmo sexo, como entidade familiar. Tá? E é uma entidade que está como sinônimo perfeito de família. Ele compara essa entidade familiar homoafetiva ou da homoafetividade, né? Ele compara o núcleo familiar como outro qualquer, sem nenhum tipo de preconceito, sem nenhum tipo de discriminação. E aí, através disso, deixa eu seguir aqui, que o nosso tempo está acabando, tá? Então, deixa eu correr. Então, assim, a partir daí, eu vou pular o processo desse momento do STF, mas eu quero trazer que foi a partir daí que as famílias LGBTQIA+, passaram a ter outros direitos reconhecidos, entre eles compartilhamento de patrimônio comum, herança de dependência, plano de saúde, benefícios, né, da própria Previdência, contrair o sobrenome de seu companheiro, adotar filhos enquanto um casal, entre outros. E é importante também trazer que também foi permitido para as pessoas trans, né, transexuais, a alteração do nome, né, do nome e do gênero em sua certidão. Como também, com relação e, nossa, isso é muito sério, né, antes, nós, população LGBTQIA+, nem doar sangue que a gente podia.
e isso foi mudado. A gente passou a ser doador de sangue, né? E isso foi algo também muito importante dentro de outras conquistas. Tá? Então, só para pular todo o processo da conquista, que é importante, eu convido a vocês a buscarem, né? Eu vou até compartilhar as referências que eu trouxe para essa discussão de hoje, vou estar compartilhando para que vocês possam estar tendo ciência de todo esse processo. Tá? Para finalizar, eu quero trazer dados, né, que são bem a gente precisa discutir sobre isso, sim. O processo do combate à homofobia, ela não pode acontecer apenas no dia 28 de julho, ela tem que ser de junho, ela tem que acontecer cotidianamente, é algo que a gente vivencia, é algo que nos persegue. E aí, só para trazer alguns casos para vocês, Samuel Luiz Muniz, né, enfermeiro de 24 anos, que foi brutalmente assassinado em Portugal, tá? Semana passada. Junto a ele, Roberta Silva. Roberta, o caso aqui do Recife. Roberta, mulher trans, que foi atacada no centro do Recife, né? E aí teve 40% do seu corpo queimado. Roberta hoje chegou a falecer. Tá? Então, assim, houve toda uma mobilização para, né, correntes fazendo para que Roberta pudesse se recuperar, mas, infelizmente, né, Roberta teve 40% do corpo queimado, teve os 2 braços amputados, Roberta teve uma série de processos, precisou fazer vários procedimentos, infelizmente, ela não aguentou, tá? E Roberta veio a falecer. No mês de junho, também, Calindra Nogueira da Hora, ela foi encontrada morta, tá? E o principal autor, né, o sujeito, né, que está sendo apontado seria o seu companheiro. Então, assim, são situações que a gente vem vivenciando todo o tempo, né? São situações que não param. Esse processo da homofobia, ela é uma doença, isso sim é uma doença, tá? O processo homofóbico é uma doença, precisa ser tratado, sim, a sociedade precisa ser tratada desse câncer que se chama a cultura homofóbica, para que nós possamos ter uma sociedade mais acolhedora, uma sociedade mais respeitosa, tá? Para finalizar, eu quero trazer para vocês que o governo do Estado, ele criou, essa semana, foi criado o Comitê de Prevenção e Enfrentamento às Violências LGBT-fobia, tá? Em Pernambuco. E, de acordo com o governo do Estado, isso foi anunciado na quarta-feira, dia 7, ontem, né? Quarta-feira, dia 7, não, na quarta-feira agora, tá? Então, é importante entender que existe, né, pelo menos no nosso estado, e certamente em outros estados, uma forma de combater esse processo, essa cultura homofóbica, porque são vidas que estão sendo levadas, são famílias que estão sendo arrasadas, né? São pessoas profissionais, são seres humanos que precisam e que têm todo o direito de viver da forma que escolheu, tá bom? Então, nós precisamos combater todo esse processo preconceituoso, esse processo homofóbico, e eu não quero que me aceitem, eu preciso que vocês me respeitem da mesma forma que eu respeito vocês. Tá? Então, é isso que eu deixo enquanto finalizar a minha fala. Nós precisamos de respeito, sim, e o lugar que a sociedade, o lugar que você tem na sociedade é o mesmo lugar que também eu tenho, e isso precisa ser compartilhado, sim. Tá bom? Agradecer ao CREA novamente pela abertura aí do espaço. Esse é um espaço nosso, esse é um espaço de fala. Dizer que o CREA está aberto para que vocês possam trazer suas demandas, violação de direito contra pessoas
LGBTQIA+, é o nosso papel de trabalhar, né, de combater, né, de acolher vocês e, de certa forma, buscar o atendimento mais humanizado, um atendimento mais acolhedor, para que vocês possam se sentir, de fato, pessoas dentro de uma sociedade que combate a homofobia. Tá bom? Um forte beijo, um forte abraço e muito obrigado. Marcos, obrigado, né? O que a gente aqui do CREAS, né, só tem a agradecer, né, com todo o seu arcabouço, né, teórico, né? Espero que a gente possa ter outros momentos como esse, né? Foi importante, é um tema muito pertinente, né? A gente poderia passar horas e horas aqui falando. Só tenho que agradecer mais uma vez por todos os elementos que você trouxe, né, aqui para o CRES, e só, você falou tudo sobre a questão do CRES em relação a violações de direitos, só para deixar também, para fazer uma colocação, diz que 100, tá, é muito importante para, se caso a pessoa, às vezes, não se sentir bem à vontade para vir fazer uma denúncia presencialmente ou por telefone, tem um Disque 100, que pode ser feita, existe um anonimato, e se você verificar alguma violação de direito, e no nosso caso agora, pelo tema, a população LGBTQIA+, fiquem à vontade, o CREAS está aqui para isso. E antes de finalizar, eu queria fazer os agradecimentos, né, das pessoas que acompanhou todo esse nosso momento agora. Priscila Freitas, Álvaro Franca, Suzy Nascimento, Danda, Fátima Muta, Lívia Albésia, Marcos Rodrigues, o CREAS de Piacabuco, o CRAS de Santa Maria, Jamerson, Willam, Fabiana, o CRAS Alto Garças, Mari Doces, Lara Stephanie, KS Refrigeração, Carlinha, Belle, Tamires Holanda, Elisângela Mendonça, Leca Menezes, Delmane, Sandra Fernandes, Liliane Batista, Bome, Cibele Dantas, Anderson Lima, Danilo Antônio, Natália, Dani Física, Rodrigues, Antônio Jorge, G. Araújo, Bruno Plácido, Júlia Mendes, Luciana, Edi, Fátima Neto, Cacau, Ângela Mota, Salomão Marcos, Josafá Medeiros, Relijane Terapia, Odirley, Ana Paula Martins, Simone e Sheila. Então, a gente finaliza, Nossa. né? É muita gente, que bom, né? Que bom que a gente pode estar tão longe, né? Lembrando que fica gravado, né, a live. O CREAS, como sempre, vai continuar fazendo outras lives com temas bem pertinentes. Mais uma vez eu agradeço. Ótima semana para todos, todas e todos. Fiquem na paz. Tchau, tchau. Gente, muito obrigado, um abraço. Recebi aqui várias mensagens. Quero dizer a vocês que eu estou muito feliz, né? E dizer que esse é o nosso espaço, né? O CREAS Flor do Camará, em Camaragibe, é o nosso espaço. Então, se precisar do nosso atendimento, do nosso acolhimento, pode buscar o serviço, que estamos aqui de portas abertas, de coração aberto, para poder atender todos vocês. Tá bom? Muito obrigado pela participação de todos e nos encontramos no próximo momento. Tá bom? Um beijo. Tchau, tchau.